momento que abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Eu espero que, em nome de Jesus, esta palavra fale ao seu coração, igual falou ao meu coração. Irmãos, esta palavra, ela tirou lágrimas dos meus olhos, e eu quero que ela fale muito ao seu coração também, porque toda a palavra de Deus tem algo muito bom contido nas Escrituras. E este texto, irmãos, ele é maravilhoso. Amém? Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 17. Nós vamos meditar nessa noite, você que nos acompanha via online, em Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 17. A palavra do Senhor diz assim: pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Irmãos queridos, o tema dessa mensagem: o Deus que veio nos visitar. Amém? Este título está expresso para nós aí no verso 16, parte C. O Deus que nos veio visitar. Irmãos queridos, este é um texto muito interessante, porque ele é um texto misto. É um texto que tem uma sequência tanto de alegria, quanto também de tristeza. Aquela primeira multidão que acompanhava Jesus estava maravilhada com seus feitos, estava radiante com o que Jesus tinha feito. Mas, irmãos, Jesus agora, com a sua multidão que está radiante dos seus milagres, encontra o segundo tipo de multidão, uma multidão calada. Uma multidão que 4 homens levam, irmãos, um caixão, um esquife. Essa multidão está calada, e essa multidão, irmãos, às vezes só havia um choro, um lamento de uma mulher que era viúva, e esta mulher tinha acabado de perder o seu único filho. Observe, meus irmãos, que uma multidão acompanha a vida e a outra multidão acompanha a morte. Mas, irmãos, eu quero dizer que sempre quando a multidão que acompanha a morte encontra-se com Jesus, o milagre acontece e a vida prevalece. E eu quero dizer aos irmãos, quando Deus vem nos visitar, Ele traz grandes dádivas para nossas vidas e muda a nossa perspectiva, meus irmãos, de ver, de pensar e modo de agir. E nós vamos ver isso neste texto. Neste texto, irmãos, contém uma profunda demonstração que Deus está no nosso meio. Ele tem nos visitado, abençoado. Pastor, como Deus tem nos visitado? Como Deus tem nos abençoado? Você fez uma refeição hoje? Eu comi, eu acho que para mais de 3. E de manhã, irmão Danilo, está aqui um cafezão na igreja. Já mandei o irmão Ervos, não estava aí, eu tomei a parte dele no Todd. Cafezinho abençoado. Saí daqui, minha esposa falou: e aí, vai ser o que de almoço? Pensei: frango assado. Já corri ali, comprei um frango assado. Eu disse para ela: vamos devagar, não precisa deixar para janta. De tarde, antes de sair, eu vou fazer um lanchinho. Fiz um lanchinho, fui para o amanhece. Cheguei, minha esposa vira para mim, irmã Eliane, e diz: quer um pão com ovo? Eu disse: não. Aí ela falou assim: eu quero. Aí comeu, deixou um pedaço assim para mim. Irmãos, Deus tem nos abençoado com alimentos físicos. Deus tem nos abençoado com a casa. Deus tem nos abençoado com o trabalho. Deus nos tem abençoado com amizades. Deus tem nos abençoado com nossas famílias. Deus tem nos abençoado com sua salvação, com sua misericórdia, com sua grandeza. Deus está no nosso meio. Deus tem nos visitado. E olhando para este texto, meus irmãos, eu aprendo 3 princípios a qual nós precisamos aplicar na nossa vida. O
primeiro deles é quando Deus nos visita, os necessitados são vistos e atendidos. Olha para a sua Bíblia comigo, verso 11. Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Irmãos, esta cidade, Naim, ela está a 34 quilômetros de Cafarnaum, ela está a 10 quilômetros do sul de Nazaré. Possivelmente, irmãos, essa cidade é uma cidade muito pobre, essa cidade não tem recursos, essa cidade é de gente que está mesmo à margem da sociedade. Irmãos, é como se fosse, eu não posso comparar com o nosso Amanhece, porque o Amanhece é muito abençoado, mas era uma cidadezinha, era uma cidade onde as pessoas não tinham muita perspectiva de vida. E agora vem Jesus, sendo espremido, empurrado pela multidão. Pessoas estão querendo conversar com ele, pessoas estão querendo falar com ele, e Jesus vê de longe uma outra multidão. Neste exato momento, Jesus, em meio à multidão, ele localiza uma pessoa que tem necessidade. O primeiro princípio que eu aprendo é que às vezes nós dizemos assim: Deus não está me vendo. Eu estou no meio de tantas pessoas, pastor, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado, Deus, eu tenho feito de tudo, mas eu não tenho visto, ouvido a sua voz, pressentido o teu poder no meio do povo. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: não importa se você está perto de 1000, se você está perto de 100, se você está perto de 10 pessoas, meu irmão, Deus está te vendo, e acima de tudo, vendo a sua necessidade. Pastor, mas tem tantos anos que eu estou orando, pastor, tem 30 anos, irmãos. Eu disse hoje, aqui cedo, a palavra perseverança aparece 142 vezes no texto sagrado. Isso nos ensina muito, irmãos, nós precisamos perseverar. Pastor, mas está difícil, me faz chorar, pastor. Eu quero que você acompanhe comigo que este mesmo texto vai mostrar que essa morte que nos faz chorar, os problemas que nos fazem chorar, serão vencidos por completo. Mas dando sequência nesse texto, Jesus poderia ter dado atenção à multidão, ensinado a multidão. Jesus poderia ter ensinado a outra multidão, a outra caravana. Mas Jesus, irmãos, ele vê a necessidade no meio daquele povo e vai de encontro àquela mulher. Pastor, qual era a necessidade dessa mulher? Irmãos, a palavra de Deus, o texto sagrado vai dizer que essa mulher é viúva. O texto sagrado vai dizer que essa mulher só tem um filho. E agora, meus irmãos, ela perde o seu único filho. Com a morte do seu filho, a esperança dessa mulher foi embora. Irmãos, eu quero partilhar com os irmãos algo cultural. Quando o esposo morre na cultura deste povo, quem assume a responsabilidade é o filho. Quando o filho morre, os bens dessa família já não é mais dessa família, passa a ser da comunidade. Isso me leva um pouco a pensar que este povo estava acompanhando este velório, pensando nos bens dessa mulher. Isso é cultural, tá, irmãos? Isso é cultura daquele povo. Então, meus irmãos, essa mulher perde tudo. O passado dessa mulher, meus irmãos, é horrível. O presente dela, pior ainda, e ela não tem perspectiva de futuro. O emocional dessa mulher está destruído. Tudo que está dentro dessa mulher é choro, é pranto, é dor. Às vezes você está aí sentado e está dizendo: pastor, eu estou na mesma situação. O meu passado é ruim. A minha família, pastor, foi dizimada por Satanás. Pastor, o meu presente, não quero nem sair daqui da igreja porque é tão gostoso de estar. Tão bom ouvir o Senhor pregar, falar do amor de Deus. O meu futuro, pastor, não há perspectiva. Eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã, o que minha família vai comer amanhã. Eu não sei que resposta eu vou receber no hospital. Mas, meus irmãos, neste momento, quando o desespero tomou conta dessa vida, aparece aquele que pode mudar todas as coisas. Jesus. Jesus, aquele que se entrega na cruz por mim e por você. Aquele que ressuscita morto, aquele que pega aquela pessoa jogada na sarjeta e transforma a vida dessa pessoa, aquele, meus irmãos, que foi aos céus e disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas e essa casa é para mim, é para você. É com este Jesus que essa mulher se depara.
Essa mulher não esperava que o autor da vida encontraria ela. Essa mulher não esperava que a mudança da vida dela estava no encontro real com Jesus Cristo. Qual é a sua dificuldade? O que você tem colocado diante desse Jesus? Qual é a multidão que te espreme, que te aperta, que fala, Jesus, eu preciso disso, Jesus, eu preciso daquilo, e você com a sua voz fraca? Às vezes, irmãos, os irmãos conhecem aqui a voz da minha esposa. Hoje eu brinquei com ela de tarde. Estava lá me arrumando para ir para a igreja, né? Eram umas 4 horas. Aí eu perguntei para ela, que horas? Que horas são? Ela respondeu 3 vezes. Eu só fui ouvir na quarta e eu disse para ela, você acha legal ficar falando baixinho assim para ninguém escutar? Por que eu estou citando a minha esposa, meus irmãos? Porque às vezes nós sentimos a nossa voz tão fraca diante do Mestre. Eu acho que Jesus não está me escutando. Eu acho que Jesus não está me vendo. Eu acho que Jesus tem prazer no meu sofrimento, irmãos. Quando Jesus entra na nossa necessidade, Ele muda todas as coisas. Disse aqui semana passada, Jesus não olha para o histórico de ninguém. Para de ficar se agarrando no histórico, pastor, eu era isso, eu era aquilo. Você foi liberto, lavado pelo sangue de Jesus. Ele transforma o seu passado, muda o seu presente e te dá garantia de morada eterna naquele grande dia. Você é um vencedor. Irmãos, escute isso, eu disse hoje cedo. Se nós entendêssemos que nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha morando dentro de nós, irmãos, nós romperíamos barreiras. Nós não temeríamos a nada. Mas está difícil. Clame por esse Jesus que Ele pode mudar todas as coisas. O seu Deus nunca perdeu uma batalha. Nós nos frustramos. Nós choramos. Mas o nosso Deus, Ele não. Ele nunca perdeu uma batalha. Jesus, quando encontra com essa mulher, Ele não olha para o passado, Ele não olha para o presente, muito menos para o que vai acontecer. Jesus muda toda a história dessa mulher. O segundo princípio dessa mensagem, meus irmãos, quando Deus nos visita, experimentamos a sua grande compaixão. Irmãos, olha comigo para a sua Bíblia, o verso 13, e eu vou ler ele todo. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse, não chores. Irmãos, os irmãos já pararam para olhar esse texto friamente, sem religião, sem ser salvo em Jesus Cristo, sem conhecer, sem experimentar do poder? Os irmãos já olharam para este texto friamente? Velório, irmãos, é lugar de choro. Velório, irmãos, é lugar onde as pessoas colocam os seus sentimentos para fora. É a mesma coisa que eu digo, você vai a um parque aquático se alegrando, e eu gosto muito, e aí você chega lá, está rindo, se divertindo, e eu digo para você, não sorria. O que é isso? Mas Jesus, irmãos, Ele vem e traz uma palavra de ânimo a essa mulher. Não chores. Todas as vezes, meus irmãos, que Jesus encontrou com esse espírito asqueroso, que é a morte, Ele trouxe primeiramente uma palavra de ânimo e reviveu a todos que Ele encontrou. Talvez você entrou nessa noite aqui e seu coração só quer ouvir uma palavra. Pastor, eu quero ouvir só uma palavra da parte do Senhor para mim ter confirmação. Pastor, eu quero ouvir só algo da parte de Deus. Então escute aí. Jesus está dizendo uma palavra de ânimo para você nessa noite. Não chores. Eu conheço a sua dor, o seu problema. Ele sabe, meus irmãos, aonde você tem clamado, aonde você tem pedido, aonde você tem colocado diante dele. E ele diz isso a essa mulher. Não chores. Traz uma palavra de ânimo, e você está recebendo essa palavra de ânimo nessa noite. O seu Jesus pode todas as coisas. Ele pode transformar tudo. E há algo interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Na Bíblia, meus irmãos, há 365 palavras dizendo, não temas. E aí eu digo aos irmãos, é engraçado, né? Nós temos 365 dias no ano, a não ser em anos bissextos. Mas até nos anos bissextos, a gente relê uma palavra e o texto vai dizer, não temas. Pastor, lá no meu serviço o negócio não está fácil não. Tem um usado de Satanás lá, um levante, eu não estou aguentando. Não temas, o Senhor te dará a vitória. Pastor, o meu casamento eu estou achando que acabou. Ela não quer, ele não quer, o filho está dando trabalho. Não temas, coloque diante deste Jesus, que Ele pode fazer todas as coisas. Aí você me pergunta, pastor,
essa palavra não temas, esse texto tão lindo que nós estamos vendo. Por que eu sofro tanto, pastor? Por que eu choro nas madrugadas? Por que às vezes eu não vejo uma saída para o meu problema? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ainda nós convivemos com a presença do pecado. Nós fomos livres do poder do pecado, mas infelizmente convivemos com a presença dele. E aí eu explico aos irmãos. Às vezes o poder do pecado dominando outras pessoas nos fazem chorar. Nos faz chorar, irmãos. Às vezes é um filho que está longe da graça do Senhor, que está dominado ainda pelo poder do pecado, faz algo que nos faz chorar. Às vezes é o pai e a mãe que está entregue aos vícios, que não querem saber nada de Jesus. Você ama essa pessoa, você ama o seu filho, ora, interceda por ela. E o Senhor está dizendo, não temas. Jesus muda toda a história dessa mulher. O terceiro princípio desse texto, meus irmãos, é que quando Deus nos visita, temos a certeza de que teremos a vitória sobre tudo e sobre todos. Primeira coisa que Jesus faz, chega aquela mulher e diz, mulher, não chores. Ele dá uma palavra de ânimo a ela. E agora, Jesus toca no esquife, ressuscita aquele jovem, pega na mão daquele jovem e entrega a sua mãe. Sabe o que Jesus está fazendo, meu irmão? Jesus está ressuscitando os sonhos daquela mulher, entregando para ela. Jesus está ressuscitando a alegria daquela mulher, entregando para ela. Jesus está ressuscitando os dons e talentos daquela mulher, entregando para ela. Talvez você deixou o seu dom e o seu talento enterrado. Talvez a palavra para você nessa noite, que Jesus pode reviver o seu talento, reviver os seus dons. E Jesus pode trazer de novo a alegria. Jesus enxuga as lágrimas daquela mulher. Jesus traz de novo a esperança para aquela mulher, irmãos. E essa palavra é para animar o seu coração. Essa palavra é para trazer de volta a você a alegria de servir a este Jesus. Irmãos, os dias são maus, os dias são ruins, mas nós precisamos perseverar crendo que este Deus é o nosso Deus. Eu gosto de falar sobre a morte. Já brinquei em vários cultos aqui sobre algo que é muito sério. A morte, meus irmãos, é algo que nos faz chorar constantemente. E às vezes a gente se pergunta, né? Pastor, por que Deus permitiu que a minha mãe falecesse, o meu pai? Por que Deus permitiu que o meu filho falecesse? Por que, Senhor, que o Senhor permitiu que este túmulo se abrisse na minha vida e engolisse meus dons, talentos, Pai? Por quê? Irmãos, eu sei que não é fácil. Escute a experiência de alguém no ano de 2004. Final Flamengo e Santo André. Minha mãe fez pipoca ali para aqueles filhos e nós tudo secando o Flamengo. Desde essa época, viu, irmão? Secando o Flamengo. Para que o Flamengo perdesse, porque o Flamengo tinha eliminado o São Paulo. E nós estávamos ali secando e minha mãe, vendo nós assistindo o jogo ali, eu e meu pai, nós somos 4 irmãos no total. Entregou a pipoca para nós, foi para o seu quarto dormir. Acabou o jogo, cada um para o seu quarto. Eu não me lembro se o Flamengo ganhou ou perdeu, mas eu acho que perdeu. Com certeza, né, irmão Francisco? Ganhou? Irmãos, quando foi por volta de 2h15 da madrugada, meu pai entra em desespero no nosso quarto, dizendo que minha mãe tinha passado mal. A minha vida, irmãos, mudou completamente daquele dia para cá. Eu experimentei, irmãos, a morte. Eu senti o cheiro da morte. Eu chorei por 2 anos a morte. Aprove o Senhor a recolher a minha mãe. E nesse tempo de 2 anos, a pergunta era a mesma. Deus. A minha mãe era uma mulher piedosa, estava na casa do Senhor, servindo ao Senhor, sempre ajudou meu pai na igreja, meu pai também é pastor, sempre estava ali em círculo de oração, coluna ali orando. Por que, Deus? E aquilo, houve uma revolta dentro de mim, eu não entendi a vontade permissiva de Deus. Eu fui dar uma voltinha no mundo. Ah, que anos tristes. Eu experimentei, irmãos. E às vezes nós imaginamos que a morte está ganhando. Eu gosto muito da ilustração do Jason Meyer. Jason Meyer, em sua ilustração, quando estávamos em Atibaia, estudando o livro de Romanos, ele falou sobre a morte, ele diz, parece que a morte está vencendo.
E a morte, irmãos, é como um jogo que eu tive lá nos Estados Unidos. Ele, irmãos, um americano desse tamanho aqui, ó. Ele, jogador de basquete, ruim. Ele disse, eu sou ruim de basquete. Mas nós estávamos na final e o nosso time estava perdendo. E perdendo de muito. E eu peguei a bola no meio da quadra. E eu saí e eu fiz uma cesta de 3 pontos. E quando eu caí no chão, parece que o chão ficou macio. Parece que o chão estava me ovacionando. Eu olhei para a arquibancada e estava todo mundo... Mas tinha alguém no canto da quadra. Estava com os braços cruzados, com um sorriso me olhando. E eu passei perto dele, isso Jason Meyer falando. E ele disse que ele não entendeu. E ele olhou para aquele homem e fez assim, apontou a língua para aquele homem. Até que este homem, que era o técnico do outro time, disse para ele, olha o placar. E ele, o quê? O técnico disse, olha o placar. Quando ele olhou o placar, irmãos, a diferença era muito grande. Ele poderia fazer quantos pontos ele quisesse. Sabe o que essa ilustração quer nos dizer? Que a nossa impressão é que o estardalhaço do mundo está ganhando. Que Satanás está na frente. Mas o autor e consumador da nossa fé diz, olha o placar, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou aquele que enxuga as lágrimas, eu sou aquele que faz tudo novo. Eu sou aquele que pode restituir os seus dons e talentos. A morte pode nos fazer chorar, sim, pode, irmãos. Só que eu tenho um recado para ela. Eu já disse isso aqui na igreja. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, eu gosto de começar pela parte B já do versículo. E a morte foi tragada pela vitória. E a vitória, meus irmãos, é Jesus Cristo. O verso 55 vai dizer assim, ó morte, cadê a tua vitória? Ó morte, cadê o teu aguilhão? Volta no 54b, a morte foi tragada pela vitória, e a vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo. Está chorando? Está triste? Irmãos, haverá um dia que nós moraremos num lugar onde não haverá tristeza, morte nem dor. Quero compartilhar com os irmãos o texto de Apocalipse 20, verso 11 e 14, diz assim, e vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Olha o que a morte vai ter que fazer. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Pastor, está difícil demais, resista, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Não olhe para os problemas da vida, não olhe para o que vai ficar, resista, persista, use os seus dons e talentos. Se pregava, volte a pregar. Se evangelizava, volte a evangelizar. Pastor, mas eu me decepcionei, eu me frustrei. Irmãos, serão julgados segundo as suas obras. Não enterre seus dons e talentos. Nós vimos aqui, irmãos, hoje algo que eu venho orando desde o primeiro dia que eu pisei nessa igreja. Eu venho pedindo a Deus uma equipe de louvor aqui comigo. O Joe hoje me acompanhou lá no culto. Irmãos, nós saímos daqui 16h30 para o primeiro culto no Amanhece. E a gente canta com essa mesma alegria, né, Joe? Ministra com a mesma alegria, ora com o mesmo fervor. E eu quero, irmãos, desafiar a você. Pegue a obra do Senhor, ame a obra do Senhor, desenvolva seus dons e talentos. Pastor, eu não consigo mais. Não? Então vamos chamar aquele que pode. Jesus. Ele ressuscita seus dons, talentos. Ele ressuscita a sua alegria. Ele pode trazer de volta toda a vida que você acha que perdeu. Ele pode restaurar o casamento. Ele pode fazer novas todas as coisas. E acima de tudo, Ele te garante uma morada celestial. Essa mulher experimentou o maior milagre que alguém pode experimentar. Jesus devolveu tudo a ela. E nessa noite, meus irmãos, se esse Deus que eu creio que está aqui veio nos visitar, Ele pode fazer novas todas as coisas na sua vida. Ele pode fazer tudo novo. Os seus momentos de choro, dor, Ele pode fazer tudo novo.
Todos vão glorificar a Deus, irmãos, porque no texto sagrado, todos glorificaram a Deus pelos grandes feitos dele. E todos podem glorificar a Deus, porque Ele está fazendo no nosso meio e ainda fará grandes coisas. E eu quero convidar a você, irmãos, porque a hora não nos espera, a orar. E eu quero que você creia, meu irmão e minha irmã, neste Jesus. Pastor, eu quero voltar a pregar. Eu quero voltar a orar por pessoas e elas serem curadas. Pastor, eu quero voltar a entoar louvores. O meu dom, o meu talento está escondido, está enterrado. O meu Jesus pode trazer e fazer nova todas as coisas. Não olhe para o que ficou, meus irmãos. Não olhe para o passado, deixe tudo para lá. O meu Senhor pode fazer novo todas as coisas. Você crê? Você quer? Coloque-se de pé. Vamos orar ao nosso Deus.